Depois de muito tempo, quase um século, estamos de novo, o mundo, falando sobre fascismo. Mas o que é fascismo? Olá, gente! O mundo inteiro hoje, nessa segunda-feira, dia 1º de junho, acordou falando de fascismo. Nós temos visto aí movimentações antidemocráticas, movimentações democráticas, uma série de violência nas ruas, nas redes sociais, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né? O verbete fascismo, antifá, neofascismo, está aí, né? Jogado de novo na história da humanidade, depois de um longo período em silêncio no século XX, né? Após, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial. Mas o que é fascismo? E eu venho aqui compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu estudei, da origem desse movimento político e ideológico, para a gente poder entender e se situar melhor no que está acontecendo nesse cenário pandêmico, literalmente, em que estamos, né? O fascismo é uma corrente política e ideológica que basicamente antidemocrática. Não é a única. Nós temos várias correntes, várias filosofias que pregam o ódio à democracia. O nazifascismo, o neofascismo, o fascismo é apenas uma delas. Uma das correntes que tem basicamente o condão de derrubar a democracia. Esse regime não gosta de democracia. Agora, isso é muito vago, né? Da onde surgiu este regime e quais são os principais pilares? Baseando-se aqui no maior estudioso de fascismo do mundo, que se chama Umberto Eco, um escritor, um filósofo. Você já deve ter visto aí Em Nome da Rosa, lido Em Nome da Rosa, é dele. Ele, além de romancista, é um grande cientista político que viveu o fascismo, a educação fascista, desde a sua infância, adolescência e juventude. Então ele desenvolveu um estudo em que é possível a gente identificar a origem histórica e os pontos nodais para explicar esse movimento. Muita gente fala aí que o fascismo tem uma origem italiana, e não é. A origem do fascismo ela é francesa. Ela nasceu basicamente de duas ideias de dois pensadores franceses. O primeiro é o Charles Maurras e o segundo é o Georges Sorel. Esses dois, eles nasceram numa intelectualidade do fim do século XIX, que a doutrina francesa chama de fin de siècle, que é fim de século, onde a Europa vivia uma crise considerada política muito grande, com a fragilidade das democracias e uma enorme desigualdade social que veio da Revolução Industrial. A gente tinha uma classe privilegiada burguesa, que era iluminista, né, que veio desse iluminismo francês, e o proletário lá trabalhando sem dó, sem garantia nenhuma. E esse proletário explorado começou a se debater no seio dessa injustiça toda. E daí veio o anarcossindicalismo, anarquismo, socialismo científico do Karl Marx, comunismo e o fascismo. O Charles Maurras, ele odiava a democracia em que a França estava, porque ele considerava que a democracia só favorecia a uma pequena elite burguesa. Então ele se tornou um aristocrata, defensor da monarquia, pregando o quê? Que a França, naquela época, deveria ter um nacionalismo monárquico, onde um líder monarca poderia resgatar os valores da França com maior justiça. E o Georges Sorel, por sua vez, ele era um sindicalista, tá? Um sindicalista que escreveu uma obra muito conhecida na época chamada Reflexões sobre a Violência, onde ele, no seio do sindicalismo, saiu da esquerda, da posição política socialista, para uma posição política de direita, buscando aliança no catolicismo, no patriotismo e na antidemocracia, porque ele acreditava que o movimento sindical não deveria estar vinculado à esquerda, mas sim à direita. E da fusão desses dois pensadores franceses, esses pensamentos chegaram num intelectual italiano chamado Enrico Corradini, que nada mais fez que criou um socialismo fascista dentro do sindicato italiano. E quando começou a Primeira Guerra Mundial, esse socialismo sindicalista se dividiu em um regime chamado fasci, que é faixa, mais ou menos seria como faixa, numa tradução aqui mais ou menos semântica.
Essa linha sindicalista Fasci uniu a ideia do grande monarca, do grande líder, do Charles Maurras, e a linha sindical do Georges Sorel. Daí veio um jovem chamado Benito Mussolini, que conseguiu fazer o que ele chamou de nacionalismo integral dentro do seio do sindicato. Ou seja, era um movimento que pregava o ódio à democracia, que a democracia só servia para atender a uma minoria burguesa, e o trabalhador italiano, a classe média italiana, deveria combater essa falsa democracia, como assim eles chamavam, e se proteger do comunismo que aflorava na Europa a partir de 1922, com o erigir da União Soviética. Então, basicamente, essa é, de uma forma muito resumida, a origem do fascismo. Veio do ódio à democracia, do medo do comunismo e do fracasso social da democracia realizada pela burguesia. Tá? É um movimento, como eu falei aqui, que você pode resumir tudo isso em um movimento antidemocrático para atingir uma nação forte, uma nação unida contra o comunismo e contra a elite democrática burguesa que adveio do iluminismo. Iluminismo que é a literatura, a razão, as artes. O regime fascista não gosta de democracia, não gosta de intelectualidade, de arte. Gosta de uma coisa una, um nacionalismo integral, onde todo mundo pensa igual, age igual, com o mesmo objetivo, contra um inimigo único. Né? E basicamente a Primeira Guerra Mundial aflorou toda essa perspectiva no sindicato italiano, que fez nascer a Fasci, como que se fala em italiano, Fasci d'Azione Rivoluzionaria, que daí que veio a origem do nazifascismo, nazi na Alemanha e o fascismo na Itália. Isso chegou no Brasil através de dois pensadores, chamados Plínio Salgado e Miguel Reale, que criaram a Ação Integralista Brasileira, com uma faixa aqui no braço, escrita, cuja inscrição é um sigma, que é a soma de todo mundo, evocando o nacionalismo brasileiro católico, cristão, né, em geral, moralista e educacional único. Né? Essa ação integralista brasileira, de notória influência italiana, acabou sendo um partido político que depois foi caçado, foi traído pelo próprio Getúlio Vargas. Houve uma aproximação do Getúlio Vargas com essa ação integralista brasileira, e depois disso esse partido, essa ação integralista brasileira, se juntou com a Arena na ditadura militar da década de 60. Como a gente vê, como vocês percebem do que eu estou falando aqui, esses ideais fascistas estão plenamente em voga hoje. As pessoas estão saudosas da grande pátria, do líder, da moral cristã e tudo mais. Por isso que esse tema veio de novo aí a se erguer, né? Basicamente essa é a história do fascismo de uma forma bem resumida, já em 8 minutos de vídeo. E agora eu vou terminar aqui pontuando os pontos principais que o historiador e filósofo Umberto Eco fala do fascismo. Vou falar de uma forma bem resumida, e aí você estuda e aprofunda aí na sua casa, no seu lar. O principal ponto do fascismo, tradição, busca reerguer todo aquele ideário dos pensadores tradicionais do país, com algum sincretismo entre eles. Por exemplo, a ação integralista brasileira apoiava na tradição indígena, tanto é que o cumprimento deles era Anauê, uma palavra indígena. E busca o resgate das tradições históricas, o cancioneiro histórico do país frente à modernidade. Recusa da modernidade. O pensamento fascista não gosta da modernidade, das coisas novas. Ele até pode gostar de tecnologia, da comunicação, mas ele não gosta do que ele chama de depravação moderna. Ele acha que o que é moderno demais é depravação. Ação por ação. Não vale pensar antes de agir. Nós temos que agir e ir atrás da verdade. Porque o fascista pensa que a ação só vem com a verdade. E costuma criticar quem pensa demais. Ou seja, quem pensa demais, o intelectual, ou seja, a intelectualidade perde eficácia no fascismo. O fascismo não gosta de intelectuais, gosta de fazer por fazer. Né? Desacordo é traição.
Esse ponto Umberto Eco fala o seguinte: ou você concorda com o fascista, ou você, provocando alguma crítica, você deixa de ser fascista e passa a ser traidor, né? Isso também a gente vê acontecendo um bocado no nosso regime atual, né? Frustração do individual ou do social. Ou seja, o fascista alimenta aquela frustração das classes médias, da classe trabalhadora, que acaba vendo corrupção, desigualdade social, e o fascismo se alimenta dessa frustração para arrebanhar pessoas. Nacionalismo exacerbado, ou seja, o fascista vê o país dele como o grande fundamental para a justiça mundial e busca criticar os demais países, levantando um complô que o mundo estaria fazendo contra esse país do fascista. Se espelha nos melhores países para poder derrubá-los. Por exemplo, o Umberto Eco fala aqui que na educação fascista, o italiano ele via o inglês como privilegiado. Não, na Inglaterra eles têm 5 refeições por dia e nós na Itália temos apenas 3. Então nós temos que chegar nesse nível para poder derrotar os ingleses. Ou seja, o fascista vê o mundo numa ampla concorrência onde se deve combater um eventual complô mundial, né, como a gente falou aqui. Antipaz. O fascista precisa de guerra, precisa de conflito para poder colocar o seu plano em marcha. Elite hierárquica. O fascista precisa de uma ordem hierárquica similar ao exército. Não tem hierarquia social necessariamente, mas uma hierarquia de militar. O de cima pisa no de baixo, o de baixo pisa e assim por conseguinte. Culto ao herói, tem que ter uma personalidade heróica, né? Benito Mussolini, Francisco Franco, Adolf Hitler, né? Para poder a pessoa cultuar como líder que vai levar esse povo à verdade. Poder sexual, machismo, né? Uma valorização do sexo do homem fazendo sexo com a mulher, porque a forma como o homem coloca o poder dele na casta social. E o populismo do líder. O líder tem que estar próximo da população para poder fazer uma leitura do que seria uma vontade geral, e o líder populista é o responsável por interpretar essa vontade geral, né? Independentemente de congresso e tudo mais. E o último elemento que Umberto Eco trouxe da literatura inglesa, do George Orwell, é chamado a novilíngua, que é a língua do fascista. O fascista não fala complicado, não fala difícil. Ele é simples, direto, usa um vernáculo, uma linguagem porca, chula, para poder convencer as pessoas e falar o que a pessoa quer ouvir. Vamos lá, vamos pegar esses caras, vamos derrotar eles são porcos, eles são uns lixos, eles são os intelectuais, para poder levar o povo contra essa galera, né? Em suma, eu resumiria que o fascismo é um regime político, ideológico, que leva todo mundo a pensar igual, ser igual e não admite diferenças. E por que ele é um regime que deve ser temido? Porque nem todo mundo é igual. O ser humano pensa diferente, age diferente, tem vontades diferentes, e o ser humano precisa de paz e diálogo para desenvolver coisas que o fascismo não sabe lidar. De Cuiabá para Renato Melon. De Cuiabá, Renato Melon.